Vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando estudando a Bíblia Sagrada, onde estaremos juntos, sempre procurando a conhecer mais a Palavra de Deus. E hoje eu quero estudar um pouco sobre o Salmo de Asaf. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto, conhecendo cada vez mais a vontade de Deus e o plano que Deus preparou para o seu povo, os seus eleitos. E eu quero ler no Salmo de número 83 e verso 3 e 4 do Salmo 83, que diz assim: Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiro contra os teus protegidos. Disseram: vinde e desraigamo-los, para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Então, Asaf está mostrando que aconteceu uma união entre os povos para que desraigasse todo o povo de Deus, isto é, eliminasse a sua existência, que não tivesse mais a memória de Israel. Isto era o plano que Asaf estava mostrando, que entre os povos tinham se unido para isto. E nós vamos citar alguns eventos, alguns acontecimentos que aconteceu de perseguição, de união para desfazer, banir o povo de Deus, para que nunca mais tornasse ele nação, ele ficasse, a memória deles ficasse no esquecimento, ninguém mais lembrasse dele como nação e nem como povo de Deus. E foi o que Asaf estava mostrando, estes eventos que estavam, ou estes planejamentos que estava sendo planejado para destruir o povo de Deus. Ele disse: é contra os teus protegidos que tu protegestes. Aqui nós começamos a ver que esses planos sempre existiu, sempre quis exterminar a existência de Israel. Quando nós estudamos sobre os judeus transferidos para a Babilônia, sendo eles transferidos, houve muitas conspirações contra os judeus. Nós temos um momento em que o rei dos persas e dos medos estava o rei Dário no comando, e até ele planejava elevar a Daniel para que os demais governantes prestassem conta a Daniel. Tinha os governadores, os prefeitos, os juízes, e Dário planejava colocar Daniel sobre todos os demais, elevar o poder de Daniel. E se uniram todos os prefeitos, todos os governadores, todos os juízes, para encontrar um meio de que isso não viesse a ocorrer. E diz que buscaram o que poderia que Daniel cometesse e tivesse falta com o rei, para eles apresentar as razões por que
Daniel não poderia ser o comandante ou fosse elevado acima de todos os demais. Diz que, fazendo isto, eles não encontraram nada, porque Daniel era fiel em tudo que o rei determinava. Ele cumpria corretamente o que o rei estava determinando a ele. Então não encontravam. Aí procuraram o quê? Encontrar na lei do seu Deus. E ali colocaram por apresentar ao rei: olha, nós estudamos e chegamos a uma conclusão que por 30 dias ninguém faça pedido a outro a não ser ao próprio rei. Diz que ali foi feito um decreto e selado com o anel do rei, para que não viesse ser derrotado, eles não viessem ser desfeito. E quem não cumprisse seria lançado na cova dos leões. E diz que Daniel, quando soube da estratégia para impedir que ele fosse o governante entre todos os demais, diz que ele não mudou aquilo que ele fazia. Diz que ali, aonde ele se colocava a buscar, a agradecer ao seu Deus, ele continuou. As suas janelas, diz que eram abertas. Ele não procurou se esconder. E foi levado para o rei, que Daniel não fazia caso daquilo que o rei tinha determinado. Mas diz que ali eles fizeram o que a lei tinha determinado, era jogar na cova dos leões. Diz que Daniel, na cova dos leões, passou aquela noite. O outro dia foram até o local e diz que Daniel lá estava. Provável que estava agradecendo a Deus pelo que ele tinha feito com ele. Talvez passou a noite em oração, em agradecimento a Deus, e quando chegou lá, ele retornou para o palácio. Eles impediram de que ele viesse agradecer a Deus lá no seu palácio, na sua casa, mas Deus conservou ele lá na cova dos leões. E ele pôde se expressar, se dirigir a Deus, mais confiante ainda do que antes. Vejam que nada aconteceu com Daniel, porque ele confiava, era fiel ao rei, mas era fiel ao seu Deus. Quando nós vamos ainda para outro período, que é lá em Suzã, diz que tinha o rei Assuero, e diz que ele decidiu elevar a Ramã com o seu primeiro-ministro. E diz que ali ele deu um decreto que todos deveriam se curvar perante Ramã, porque isto todos os demais estavam sujeitos a Ramã. Mas antes disto, já tinha acontecido um episódio. Houve um planejamento para colocar a mão no rei, isto por Bigtan e Teres. Mas tinha um judeu ali na porta do rei, passando por ali, e ouviu toda a trama.
E não sabia ele que o plano de Deus já estava formado para a defesa do seu povo, dos seus protegidos. E ali disse que Ramã, ou os que se curvavam perante Ramã, notaram que o judeu Mardoqueu não cumpria as ordens do rei e não se curvava perante Ramã. E foram falar com Mardoqueu. Qual era a razão? Que ele não se curvava perante Ramã. E diz que Mardoqueu informou: eu sou judeu. Eu não me curvo diante de outro a não ser o Deus eterno, a não ser o Deus Jeová que eu sirvo. Ninguém pode me obrigar a eu me curvar a outro Deus que não seja o Deus que sustenta Israel. E foi informado a Ramã. Diz que ali a fúria de Ramã se acendeu contra Mardoqueu. E Mardoqueu foi levado ao conhecimento de Ramã, que ele não se curvaria a não ser perante o Deus do céu. Com isto, a ira de Ramã se acendeu contra Mardoqueu. Mas ele não ficou satisfeito que somente Mardoqueu ele colocasse a mão sobre ele. Diz que ele propôs e levou ao conhecimento do rei que no seu reino tinha um povo que não obedecia às ordens do rei. E disse ele: não é conveniente que esse povo continue vivendo. E diz que ali fez uma trama para matar não só Mardoqueu, mas também todos os judeus daquela província, daquele reino. E diz que ali foi o que aconteceu, que Deus já tinha planejado, já tinha colocado sobre eles a defesa, e que a rainha Esther era prima de Mardoqueu, e a sua identidade ela nunca revelou por ordem de Mardoqueu. E diz que ali o plano foi feito, e o que aconteceu mudou toda a história dos judeus, porque a rainha Esther fez a defesa e tomaram conhecimento que a rainha Esther era prima de Mardoqueu e ele tinha criado como filha. Se você lê o livro de Esther, você vê que o planejamento de Deus foi preparado antes dos fatos, porque Deus é onisciente em tudo. Antes de acontecer, ele já sabe que vai acontecer. E aqui, ele, rainha Esther, defendeu. E ali Mardoqueu tornou-se o primeiro ministro, em vez de terminar com o povo judeu. Quem foi terminado foi o povo de Ramã, a descendência de Ramã. Mas permaneceu os judeus, porque os judeus eram os protegidos do Senhor. E o protegido do Senhor, quando ele decidir, ninguém coloca a mão nos protegidos do Senhor. Aqui nós vimos que houve esta concordância que Asaf está apresentando ainda no capítulo ou no número 83 do Salmo, versículos 6 e 7,
ele diz assim: e as tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, e a Filistia com os moradores de Tiro. Então todos esses estavam unidos com o mesmo propósito de exterminar, tirar da memória o povo de Deus, os que estavam protegidos pelo Senhor, eliminar a sua memória, passar que eles não existissem mais como nação. Todos estavam unidos com o mesmo propósito. Hoje, nós vimos ou ouvimos, através dos noticiários, o que planeja o Irã contra Israel. Tem um planejamento de que criar uma bomba para explodir Israel, eliminar do mapa. E isto Israel procura a se defender, luta pela sua sobrevivência até hoje. Quem era o Assuero, quem era o governante ali? Eram os medos e os persas. Quem é os medos e os persas? É o Irã, que está ali com o mesmo objetivo, com o mesmo planejamento de eliminar Israel, tirar o seu nome de existência, que ele não seja mais nações, e estão lutando até hoje. Este plano macabro de Irã é o mesmo plano que estava feito por Hamã. Era um amalequita, inimigo dos judeus. E quando hoje nós ouvimos as informações que Israel está lutando para sobreviver diante dos ataques do Irã, que é Medos e Persas, então tem muitos aliados ao Irã, muitos governantes deste mundo, deste universo, que apoiam que Israel deixe de existir. Mas a Bíblia, ela nos informa que todos que abençoarem Israel serão abençoados, e todos que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Vê que Asaf mostrou que eles queriam eliminar a existência da nação de Israel. E isto por muitos anos. Eles lutaram para apagar a existência do povo judeu, do povo de Israel. Mas até hoje não conseguiu, porque a mão do Senhor está protegendo a nação de Israel, porque este foi os seus protegidos, e ninguém nunca vai eliminar, porque quem se levantar contra Israel vai perder o apoio de Deus, e quem perder o apoio de Deus, então ele está como estes que se levantaram contra ele, todos os povos, todo o plano contra a existência de Israel foi eliminado. É como alguém que tomasse um veneno para que o outro morresse. Então, levantar-se contra Israel é levantar-se contra Deus.
E tem muitos governantes que ainda insistem em eliminar Israel. Mas, segundo as Escrituras, nenhuma ferramenta forjada contra vós nunca prosperará. É isto que nós vamos confiar e crer que Deus está em defesa de Israel e de todo o seu povo. Que Deus nos ajude a entender e nunca levantar-se contra Deus. Que Deus nos ajude. E eu continuo pedindo a você, não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar criando mais conteúdo para nós ficar cada vez mais firme diante da palavra de Deus, com conhecimento, aquele que vem do alto para nós. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.